Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na vasta mansão banhada por luz dourada, Alexei Volkov, um bilionário discreto, desfrutava de uma noite tranquila em seu escritório. O relógio marcava depois da meia-noite. Ao erguer os olhos de seus arquivos, um ruído suave chamou sua atenção. A luz da pequena sala no final do corredor ainda estava acesa. Curioso, ele se aproximou e descobriu, para sua surpresa, sua jovem empregada russa, Ania, sentada em sua escrivaninha improvisada. Cercada por livros e papéis espalhados, absorta em pensamentos com a testa franzida. Ele observou por um instante aquela figura frágil, porém determinada. A maioria dos funcionários teria encontrado tempo para dormir após um longo dia de trabalho. Mas Ania, silenciosa e concentrada, parecia estar trabalhando em algo importante, algo secreto. Intrigado, Alexei deu mais um passo e perguntou suavemente: "Você não precisa ficar acordado até tão tarde. Por que está estudando a essa hora?" Ania deu um pulo, seus olhos verdes se arregalando em surpresa. Após um silêncio, ela murmurou: Eu estou me preparando para o vestibular. Se eu passar, poderei ajudar minha família, longe da Rússia. Comovido por sua determinação e coragem, o bilionário sentiu uma emoção que não experimentava há anos. E num impulso inexplicável, confidenciou-lhe um segredo. Um cofre esquecido em seu escritório continha dinheiro suficiente para financiar seus estudos. Mais do que ela jamais poderia ter sonhado. Ania olhou para ele, sem palavras. Aquele simples gesto mudaria sua vida, e despertaria em Alexei uma humanidade que ele pensava estar perdida para sempre. A noite havia caído sobre a mansão Volkov. Os corredores, normalmente movimentados por funcionários, estavam silenciosos. Alexei, sentado em seu escritório, tentava terminar alguns arquivos urgentes, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava na jovem russa que havia surpreendido no dia anterior, sentada junto ao seu pequeno abajur, cercada por livros e anotações. Ele decidiu descer silenciosamente para verificar se estava tudo bem. Ao chegar ao quarto de Ania, percebeu que a luz ainda estava acesa. Bateu suavemente na porta e entrou surpreendentemente calmo. Ania deu um pulo, derrubando uma pilha de papéis. Seus olhos verdes, cansados mas brilhantes, encontraram os do bilionário. Eu não queria incomodá-lo, senhor. Ela murmurou, corando. Você não está incomodando ninguém, mas por que ainda está acordado? Perguntou Alexei. Ania baixou a cabeça e confessou. Estou me preparando para o vestibular. Se eu passar, poderei enviar dinheiro para minha família e realizar meu sonho. Alexei sentou-se ao lado dela, observando sua determinação. Sentiu uma mistura de admiração e nostalgia pela própria juventude, quando sonhava com liberdade e oportunidades. Oh, Ania, acho que você não precisa se preocupar com isso. Tem algo que preciso te mostrar, disse ele, levantando-se para ir até sua mesa. Ele abriu um pequeno cofre discreto e retirou documentos, cheques e comprovantes de fundos destinados a financiar seus estudos. Isto é para você. Tudo o que você precisa para estudar e ter sucesso. Mas há uma condição. Você deve prometer trabalhar duro, ser honesto e nunca desistir, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Ania olhou para ele com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não sei o que dizer. Obrigada, ela gaguejou. Alexei sorriu, um sorriso raro e genuíno. Mas antes que pudessem continuar, um ruído alto ecoou pelo corredor. Alguém estava se aproximando, e esse alguém iria mudar a dinâmica daquela noite. Quem está aí? Perguntou Ania, apavorada. Alexei franziu a testa. Seu instinto de bilionário lhe dizia que aquela noite não seria apenas um momento de generosidade, mas o início de uma série de eventos inesperados. O corredor da mansão estava mergulhado em sombras. Alexei e Ania congelaram com o coração disparado. O som abafado se aproximava como se alguém caminhasse cautelosamente, mas com uma intenção clara. Fique atrás de mim, murmurou Alexei, apertando levemente o ombro de Ania. Eles se aproximaram sorrateiramente da porta, mas o ruído cessou abruptamente. O silêncio pesado era quase sufocante. De repente, uma sombra surgiu no final do corredor. Era Ivan, o mordomo de confiança de Alexei. Senhor, eu estava procurando o gato que derrubou o vaso de novo. Ele gaguejou, visivelmente constrangido por ter presenciado aquela cena. Alexei suspirou aliviado, mas seu olhar encontrou de Ania. Ela corou, consciente de que seu segredo quase fora descoberto por outra pessoa. Não se preocupe, Ivan, está tudo bem, disse Alexei calmamente. Então ele se virou para Ania. Você é quem ficou acordada estudando, não é?
Sim, mas eu jamais teria tido a intenção de incomodá-la, respondeu ela timidamente. Alexei sorriu, mas um sentimento de determinação o invadiu. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos. Ajudar alguém como Ania significava não apenas ajudá-la a ter sucesso, mas também proteger seu segredo de olhares curiosos. Escuta, Ania. Vou garantir que você tenha tudo o que precisa, mas você precisa ter cuidado. Nem todos aqui entenderiam por que estou te ajudando. E alguns podem ficar desconfiados, ele avisou. Ania assentiu com a cabeça, mais determinada do que nunca. Ela sentia que tinha acabado de encontrar alguém que realmente acreditava nela, alguém capaz de mudar sua vida. Mas a noite ainda não tinha terminado de nos surpreender. Alguns minutos depois, outro ruído mais pesado e ameaçador ecoou pela casa. Desta vez não era um gato, nem um funcionário. Alexei franziu a testa, pressentindo que algo ou alguém ameaçava o segredo que acabará de revelar, e em sua mente apenas um pensamento existia: proteger Ania, custe o que custar. A mansão, embora tão familiar e segura, de repente pareceu imensa e inquietante. Alexei cerrou os punhos ao ouvir o som de passos pesados se aproximando do quarto de Ania. Instintivamente posicionou-se à sua frente protetor. Fique atrás de mim, Ania, e não se mexa, murmurou ele, seu olhar penetrante percorrendo a escuridão. Os passos pararam bem em frente à porta do seu quarto. Uma respiração pesada ecoou pelo corredor e uma figura imponente surgiu na entrada. Alexei reconheceu a pessoa imediatamente. Era Victor, um empresário rival que já havia tentado interferir em sua vida e seus negócios. Então é você, Alexei, e seu pequeno protegido, disse Victor com um sorriso ameaçador. Estava me perguntando quando encontraria vocês por aqui? Alexei sentiu a tensão aumentar, mas sua compostura era impressionante. Ele sabia que Ania estava vulnerável e que precisava agir rapidamente. O que você está fazendo aqui, Victor? Você não tem nada a ver com a minha casa, disse ele friamente. Victor zombou e avançou ameaçadoramente. Mas Alexei fez um gesto sutil, e a luz acendeu de repente, revelando o baú aberto atrás dele. Victor parou abruptamente, surpreso. Então esse é o seu segredinho, é? Ajudar aquela garota, cuspiu Victor, com ciúme e raiva nos olhos. Ania, tremendo, sentiu sua coragem crescer apesar do medo. Ela encontrou o olhar de Alexei, e ele fez um gesto para que ela recuasse lentamente em direção à porta. Ania, escuta, fique calma. Eu vou cuidar disso, ele murmurou. Victor, ignorando a advertência de Alexei, deu um passo à frente, mas Alexei, antecipando o movimento, interveio e o empurrou para trás. Seguiu-se um momento de extrema tensão. O silêncio pesado pareceu durar uma eternidade. Então Alexei falou com a voz firme e gélida. Você quer destruir o que eu construí? Você não vai conseguir, e você não vai tocá-la. Incomodado com a determinação do bilionário, Victor recuou lentamente. Ele sabia que Alexei não estava brincando. Finalmente, com o último olhar ameaçador, virou-se nos calcanhares e desapareceu nas sombras da mansão. Ania, com as mãos trêmulas, percebeu que havia escapado por pouco de um perigo imenso. Mas olhando para Alexei, ela sabia de uma coisa: aquele homem não a protegeria apenas materialmente. Ele faria tudo por sua segurança. Obrigada, por tudo, murmurou ela com a voz trêmula, mas repleta de gratidão. Alexei assentiu com a cabeça. Mas no fundo, ele sabia que aquilo era apenas o começo. Ajudar Ania a realizar seu sonho a colocará no centro de um jogo muito maior e mais perigoso do que ela jamais poderia ter imaginado. A mansão voltou a ficar em silêncio após a partida de Victor, mas a atmosfera permaneceu tensa. Alexei sentou-se pesadamente em sua poltrona, enquanto Ania permanecia de pé, hesitante. Suas mãos ainda tremiam, mas seu olhar refletia uma força recém-descoberta. Você não precisa ter medo, Ania. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Mas você precisa ter cuidado daqui para frente, disse Alexei, com uma voz firme e gentil ao mesmo tempo. Ania assentiu com a cabeça. Ela sentia que podia confiar nele, mas também entendia que aquela noite mudará sua vida para sempre. Eu não sabia que alguém pudesse acreditar tanto em mim, ela murmurou. Alexei deu um leve sorriso. Levantou-se e foi até o cofre, fechando cuidadosamente o compartimento que continha o dinheiro e os documentos de seus estudos. Não se trata apenas de dinheiro, Ania. Trata-se de confiança e mérito. Estou lhe oferecendo a chance de mudar seu destino, mas você precisa estar preparada para lutar por isso. Ania sentiu uma onda de emoção a invadir. Ela sempre sonhara com oportunidades, mas nunca imaginou que um homem como Alexei lhe ofereceria uma chance tão incrível. Eu prometo trabalhar duro, senhor.
Não vou decepcioná-lo, disse ela, determinada. Alexei a encarou por um longo tempo. Em seus olhos brilhava uma admiração sincera, mas também algo mais profundo, um instinto protetor, um laço que acabará de ser criado naquela noite, forjado pelo medo e pela coragem. Então temos um acordo. Você me mostra que está falando sério, e eu cuido do resto. Mas para começar, quero que você durma. Você precisa estar forte para amanhã, ordenou ele. Ania hesitou por um instante, mas depois concordou. Ela compreendeu que aquela noite não era apenas uma provação, mas também o início de uma nova vida. Dirigiu-se ao seu quarto, com o coração acelerado, consciente de que tudo estava prestes a mudar. Alexei permaneceu sozinho no corredor, refletindo sobre os acontecimentos da noite. Victor talvez tivesse recuado desta vez, mas Alexei sabia que ele não demoraria a retornar. E quando esse momento chegasse, ele estaria pronto para fazer qualquer coisa para proteger Ania e o futuro dela. Naquela noite, uma aliança silenciosa foi forjada. Uma aliança entre uma jovem determinada e um homem poderoso, unidos pelo segredo, pela coragem e por uma promessa de confiança que mudaria suas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram, a mansão Volkov pareceu retornar à sua calma habitual. Mas para Ania, cada momento era uma corrida contra o tempo. Ela estudava incansavelmente, absorvendo cada lição e cada anotação, consciente de que sua vida acabará de mudar para sempre. Alexei a vigiava discretamente, garantindo que nada interrompesse seu treinamento. Um laço silencioso crescia entre eles. Ele admirava sua determinação, disciplina e coragem diante do perigo e do desconhecido. Então, certa noite, quando Ania estava terminando um exercício particularmente difícil, Alexei entrou em seu quarto com um leve sorriso. Ania, você fez mais do que eu esperava. Acho que você está pronta para o próximo passo, disse ele suavemente. Ania olhou para ele, confusa, e se mexeu. O senhor realmente acha que eu consigo fazer isso? Alexei aproximou-se, tirou uma pequena caixa do bolso e colocou-a à sua frente. Este é o ingresso para a universidade com que você sempre sonhou. Mas há algo que você precisa saber. Ele abriu a caixa e revelou uma carta e um certificado especial, atestando não apenas o apoio integral aos seus estudos, mas também uma bolsa de estudos excepcional por seu talento. Esta bolsa de estudos não foi financiada apenas por mim, mas também por alguns dos meus parceiros. Eles ficaram impressionados com a sua coragem e determinação. Você merece todas as oportunidades que lhe são dadas, explicou Alexei. Ania sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela jamais imaginaria que um homem tão poderoso acreditaria tanto nela, a ponto de virar sua vida de cabeça para baixo. Obrigada. Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo, ela murmurou com a voz trêmula. Alexei colocou a mão no ombro dele, um gesto que era ao mesmo tempo protetor e afetuoso. Não precisa me agradecer, você mereceu essa oportunidade. E acredite, isso é só o começo. Naquela noite tranquila, Ania compreendeu que não era mais apenas uma simples camareira. Ela havia se tornado a aluna, a protegida, e a amiga de alguém que acreditara nela quando ninguém mais acreditava. E ao fechar seus livros pela última vez naquele dia, ela sabia de uma coisa com certeza: sua vida acabará de dar uma guinada irreversível e, não importando quais obstáculos surgissem, ela não estava mais sozinha. A mansão, iluminada pela luz suave das lâmpadas, não era mais apenas um local de trabalho para Ania. Era o início de um novo mundo, repleto de esperança, sonhos e segredos compartilhados.